O Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele, e o rei dos caldeus ali se levantou, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, e nem dos mais avançados em idade, e todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você mais uma vez nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor começou a fazer nesta noite. Eu sei, Deus, que nada tem a ver conosco, com quem prega, com quem canta, com quem toca. Tudo tem a ver com a tua glória, tudo tem a ver com a tua presença, Pai. E eu tenho certeza que vidas e corações chegaram aqui, famintas, carentes, Senhor, de ouvir a tua voz. E eu sei, Deus, que o Senhor não nos deixará voltar para casa da maneira que nós estamos. Se precisar nos confrontar, nos confronte, Senhor. Se precisar nos exortar, nos exorte. Se precisar, Senhor, nos refazer, nos refaça, Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim a nossa vida em tuas mãos. Senhor, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça. Que nenhuma expectativa seja criada, construída ou gerada em cima do homem, mas que o Senhor seja exaltado por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê que a presença de Deus está entre nós e se move entre nós, aplauda lindamente ao Rei da Glória e tenha liberdade para glorificar o Senhor. Aleluia! Fale para o seu irmão: cuidado para não perder o seu tesouro. Esse é o tema da nossa ministração. Meus lindos, muitas vezes nós percebemos que o Senhor, Ele tem tentado conosco, falando conosco, usando pessoas, nos afunilando em algumas circunstâncias, fechando algumas portas. Ele tem tentado conosco, nos fazer entender que a jornada que Ele tem para nós não é exatamente a jornada que nós construímos em nosso coração que nós teríamos. E muitas vezes nós insistimos em vivermos a nossa própria vontade, em construirmos os nossos próprios caminhos. E eu não digo em primeiro lugar que isso é de propósito, porque eu não acredito que o ser humano, ele erra porque ele quer errar. Na sua grande maioria, ele erra tentando acertar. E quando nós percebemos que o erro aconteceu, e você tem temor ao Senhor, você tem maturidade, você também não tem dificuldade de ter um coração ensinável, de voltar atrás com as suas atitudes e começar a agir da maneira certa, reconectar a rota. Mas só que existem ocasiões que nós estamos tão habituados a agirmos da mesma maneira, onde essa maneira de agir nunca nos permite avançar como nós gostaríamos. E não é mais uma questão do Senhor, porque o Senhor tem tentado abrir os nossos olhos. O Espírito Santo, Ele tem falado conosco. Não é ausência de palavra, não é ausência de ministração, porque se você não tem uma ministração presencial na igreja, você tem uma ministração na internet. Deus usa quem Ele quer usar. Se Deus, Ele usou até uma jumenta, Ele usa circunstâncias no dia a dia para falar conosco. Deus sempre busca uma forma de se revelar para mim e para você. É interessante que existe um livro que é um best-seller, muito famoso, chamado Fator Melquisedeque, que ele mostra que Deus sempre buscou uma forma de se manifestar e se revelar ao homem, mesmo na antiga aliança. É tanto que você vê que pessoas como Abraão, Raabe, elas entraram na galeria dos heróis da fé porque foram justificadas pela fé.
Então nós vemos que Deus sempre escolhe a linguagem certa para falar conosco. Cada ser humano tem a sua individualidade, tem a sua característica, tem a sua linguagem, e isso tem que ser respeitado, e nós precisamos saber lidar com as diferenças. Eu não posso entender que eu sou dono da verdade, Deus é que é o dono da verdade. Eu não posso pensar que eu sou perfeito, eu tenho muito a aprender, e muito a aprender com vocês, e todos os dias estou aprendendo. E eu sempre falo que depender de mim, eu quero aprender ainda mais. E nas áreas que eu estiver errando, se eu não perceber que eu estou errando, podem me alertar, porque o que eu quero é exatamente ser a expressão daquilo que Cristo é. E jamais eu quero ser desconfortável para ninguém. Eu quero poder ser agradável para as pessoas. Eu quero poder corresponder àquilo que é confortável para elas. Isso é um ato de amor e de maturidade. Quando você passa a ver a linguagem de amor de cada pessoa. Quando você passa a ver que as pessoas são diferentes de você. E que não obrigatoriamente elas têm que ser iguais a você, para que elas possam corresponder a quem você é. Não, você precisa aceitar as pessoas como elas são, mesmo que você discorde delas. A discordância faz parte do ser humano. Você discorda de pessoas porque você não é obrigado a pensar da mesma maneira, da mesma forma. Mas essas diferenças não podem trazer para nós separações. Pelo contrário, quando nós amadurecemos, elas precisam trazer para nós aprendizado. Por quê? Porque fulano é de um jeito, eu sou de outro jeito, mas nós conseguimos nos respeitar e conseguimos nos relacionar em amor. Então eu entendo que muitas vezes o Senhor, Ele tem falado conosco. Não é ausência de falar, não é ausência de manifestação. E nós sabemos que Deus está falando. Ao contrário daquilo que aconteceu com Marta, que estava no jardim do túmulo, ao contrário do que aconteceu com os discípulos que estavam numa tempestade, e com os discípulos que foram a caminho de Emaús, onde Marta pensou, pensou que Jesus era um jardineiro. E nós vemos ali que os discípulos achavam que Jesus era um fantasma quando Ele veio andando sobre as águas. E também nós vemos que os discípulos que foram a caminho de Emaús, eles achavam que Jesus era um estrangeiro. Ali de fato eles não reconheceram. Mas aqui não é uma questão de não reconhecer que era o Senhor, porque todos, quando reconheceram, eles manifestaram a sua alegria e o seu amor. No contexto que a nação de Israel e de Judá estava vivendo, Deus estava falando. E Deus estava tentando consertar o coração do povo. Ele usou o profeta Jeremias em um dos piores períodos da nação de Israel, onde Jeremias ele foi levantado muito cedo, muito jovem, e foi subestimado por causa da sua idade. Aproximadamente ele tinha 17 anos. E é tanto que ele temeu, e ele sabia que se os profetas eram desprezados, imagine só um profeta na idade dele. Então de repente o Senhor vai e chega para ele. No capítulo 1, quando ele diz: eu não passo de uma criança, o Senhor diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para te livrar. E o profeta Jeremias, ele pega um dos piores períodos da nação, um período de corrupção espiritual, de decadência espiritual, de insensibilidade espiritual, onde os profetas estavam sendo mortos e presos, exatamente porque estavam sendo voz profética e estavam sendo boca de Deus. E Deus usa a vida do profeta Jeremias para profetizar tudo aquilo que iria acontecer. Ele foi chamado como profeta das lamentações e chorão, exatamente porque ele profetizava, mas as coisas não aconteciam. Mas não só era a ausência de acontecimentos, era o preço que ele pagava, porque não havia crédito nas pessoas. Nem os sacerdotes acreditavam nele, nem sequer os levitas, e nem tampouco as autoridades governamentais e monárquicas daquela época. Então de repente o profeta Jeremias, ele não tinha ninguém do seu lado, a não ser pessoas simples que reconheciam e viam que ele tinha um chamado profético, e que a palavra de Deus na sua boca era uma verdade. Então de repente o reino da Babilônia foi um reino que começou a crescer demais. E de repente começou o período do Império Persa, onde o primeiro rei persa foi o rei Ciro. Mas antes do rei Ciro veio o rei Nabucodonosor, onde na verdade ele não queria em si destruir a Jerusalém. A única coisa que ele queria era trazer os judeus ou hebreus, assim nós podemos colocar, como escravos até a Babilônia, para que pudessem servi-los. Mas é interessante que
por várias vezes, por amor ao seu povo, o Senhor levanta Jeoaquim, o Senhor levanta Zedequias, mas todos os reis que foram levantados naquele período em Israel, eles se corromperam e corromperam o coração do povo. Quando você pensava que um rei era levantado para consertar o coração do povo, para trazer o coração do povo para o Senhor, os reis levantavam ainda mais altares a outros deuses, e a nação se tornava mais politeísta ainda. Então de repente Deus, ele foi falando, ele foi ministrando, e aos poucos os caldeus, quem eram os caldeus? Eram os novos babilônicos. Eles começaram a atacar os filhos de Israel, e Deus foi permitindo que os caldeus gradativamente prevalecessem contra os filhos de Israel. Então em um momento eles iam lá e eles atacavam, e de repente eles pegavam alguns utensílios do rei, e eles pegavam prata e ouro da casa do Senhor, mas até então não destruíam nada, só levavam alguns prisioneiros hebreus até a Babilônia. Aí Deus ia e levantava um novo rei, na perspectiva de que aquele novo rei tivesse uma nova visão e um novo direcionamento. E de repente aquele rei, ele cometia os mesmos erros do rei anterior, ou até piores. Então de repente, diz a palavra que o Senhor destituía aquele rei e levantava outro governo. Por 3 vezes aproximadamente o Senhor tentou levantar monarcas naquela época, para que através da vida deles a história dos judeus pudesse ser transformada e mudada. Nabucodonosor, sabendo de tudo isso, então Deus permitiu que ele se levantasse. Ou ele, ou podemos dizer os caldeus, como novos babilônicos, se levantassem contra os filhos de Israel. E isso havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, que se o povo não inclinasse o coração, o Senhor faria com que os caldeus e os babilônicos se levantassem contra ele. Deus trouxe também uma promessa de restauração após 70 anos, por isso que vem aquele versículo lá de Jeremias, já falando dos 70 anos que se cumpriam no tempo de Neemias, de Esdras, que restauraram os muros e os portões. Exatamente o texto que diz: eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então já era Jeremias profetizando o futuro, onde o remanescente, o que é um remanescente? São aqueles que foram fiéis, são aqueles que não se consumiram, são aqueles que foram preservados em Deus, e Deus foi preservado neles. Então Deus fala através do profeta Jeremias sobre o futuro. Mas muitos judeus ficaram também em Jerusalém. A cidade foi destruída. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia começa dizendo que Deus, por temor e por misericórdia dos familiares, das pessoas que estavam naquele lugar, veja que Deus, ele tentou de tudo, ele fez de tudo para que o coração do povo pudesse mudar, para que o coração do povo pudesse transformar. Mas de repente chega um momento que Deus começa a usar os profetas, os mensageiros, e o povo começava a zombar, as pessoas não recebiam, e Deus trazia alertas, porque até então apenas só alguns judeus foram levados para a Babilônia. Até agora só alguns utensílios foram tirados da casa do Senhor, mas Jerusalém ainda não havia sido destruída. Ou seja, gradativamente eles iam perdendo força, eles viam os ataques do inimigo e eles não estavam fazendo nada. É igual aquelas pessoas que vêm, que já estão em decadência no casamento, já estão em decadência na vida espiritual, já estão em decadência na vida profissional. É como uma pessoa que é viciada em jogo, ela continua jogando, ela está ganhando, mas ela continua jogando até o ponto que ela vai perder tudo aquilo que ela ganhou. Então de repente você começa a vislumbrar, porque Deus sempre aponta, Deus sempre mostra, e nós somos guiados pelo Espírito e temos a sensibilidade também, quando algo não está indo bem, e de repente a gente começa a subestimar os acontecimentos, e continuamos tendo as mesmas posturas. Por quê? Porque o que aconteceu até agora foi algo pequeno. Isso acontece até com a saúde do ser humano. Eu adoeci agora, comi besteira, eu tive um desarranjo intestinal, e eu fazia muito isso, eu tinha muita imprudência
dentro daquilo que eu comia tarde, comia ketchup. Eu tomava muitas vezes para ir treinar uma cafeína, uma creatina em jejum. Sabe o que foi que aconteceu? Juntando com os problemas, eu desenvolvi uma mielite aguda, que é um problema gastro no aparelho digestivo, que para a medicina não tem cura, tem controle. Então tanto eu vou de um extremo a outro. Eu posso estar constipado, como também algum alimento pode me deixar numa situação que eu não saio do trono. Vocês estão entendendo, para não entrar em detalhes. E eu preciso sempre de medicações. Todos os dias eu tomo um remédio chamado Dexilante, que é para proteger o meu sistema gastro. E tomo de vez em quando também o Mesacol, porque é uma doença autoimune. Mas isso foi devido a muitas imprudências, tanto no que eu comia. Quando eu comecei a sentir azias, quando eu comecei a sentir alguns reflexos no meu organismo, era rapidamente para ter mudado a minha alimentação, para que eu tivesse alguns cuidados. Mas eu subestimava que era apenas uma azia. Eu tomava um estomazil, eu tomava alguma coisa, e eu nunca imaginei que isso fosse levar o que levou. Até que um dia eu fui fazer uma endoscopia, e o meu esôfago e meu aparelho gastro, como também uma colonoscopia, ele estava comprometido por úlceras que tiveram que ser cauterizadas. Então eu estava tendo um sangramento interno, e o médico falou do perigo que aquilo poderia trazer, caso eu não fizesse antes um tratamento. A minha esposa acompanhou isso durante todo o tempo. Eu continuo tendo intolerância a alguns alimentos. Hoje eu evito algumas coisas, não só por uma questão de manter uma vida saudável, de dieta, mas porque se eu comer, eu passo mal. Por exemplo, vou até mexer com vocês. Depois de uma certa idade, estou fã agora de pipoca, daquelas Caritó. Agora eu passo mal com a pipoca, e às vezes sou teimoso e como, né? Não enche a barriga não, mas é até bonzinho você assistir um filme ali, vai e come. Mas eu já tinha uns sinais de que isso poderia acontecer, e eu poderia ter evitado muita coisa. E quantas pessoas também não têm? Quando um câncer ele vem estar enraizado, quando a enfermidade vem estar enraizada, ninguém esfria na fé do nada. Você já percebe a frieza chegando. Você já percebe que as inclinações que você tinha para Deus não estão iguais às que você tinha anteriormente, que o seu coração não está queimando mais como queimava anteriormente. Aí você diz: eu vou orar, mas eu nem tenho vontade de orar. Ore até dar vontade. Eu vou adorar, mas eu nem tenho vontade de adorar. Adore até que flua em você. Nós não podemos ser conduzidos pela nossa vontade, porque muitas vezes a carne não quer se converter. Nós precisamos ser conduzidos pelo que é certo. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, venha sem vontade mesmo. Dê uma ordem à sua alma, porque do mesmo jeito que você precisa de alimentos físicos para poder suprir a sua vida, você precisa também congregar. Isso é bíblico, está lá em Hebreus. Você precisa também estar em unidade. Isso é ser igreja. Uns são mãos, outros são pés, mas é Deus que dá crescimento. Então Deus sempre nos mostra um perigo antecipadamente. O problema é que a gente subestima. E Deus foi falando com os filhos de Israel. Deus foi mandando mensageiros. Deus foi tendo compaixão. Deus foi falando através de profetas. Chegou o momento que a ira do Senhor se acendeu. Chegou o momento que Deus disse: eu vou ter que ensinar esse povo. Eles vão ter que perder para depois ganhar. Eles vão ter que ver agora que eles não estão brincando comigo. Ninguém brinca com Deus, nem Deus brinca de ser Deus. Estamos no tempo da graça, estamos. Mas o tempo da graça não é para você dar evasão à carne. O tempo da graça não é para nos trazer ao conforto do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. O tempo da graça não é para nos deixar sentados em uma posição de conforto. O tempo da graça é para nos mostrar que somos frágeis, vasos de barro, pecadores, limitados, mas mesmo assim nós queremos o Rei da Glória. Mesmo com espinhos na carne, a excelência do poder se manifesta em nós e através de nós, porque o tesouro precioso é Cristo. Por isso que está escrito: não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em
saber que eu sou o Senhor. Deus não mudou na sua essência de caráter. Não estamos na lei, estamos na graça, mas o nosso Deus é o mesmo, de geração em geração. Quantos creem que é desse jeito? Digam glória a Deus e aleluia. Para sobre anda lá, canta lá. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Mais forte é Ele. E de repente Deus foi falando. Sabe o que aconteceu? Os últimos caldeus que atacaram, eles destruíram a casa do Senhor, destruíram os muros e levaram muitos judeus para a Babilônia. Aqueles que não morreram em Jerusalém foram levados para a Babilônia. Dentre eles, sabe quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônicos. Misael, Azarias, então os nomes legítimos são outros. E Daniel também foi. Homens que não se corromperam, e Deus tinha um propósito com eles ali, mesmo como estrangeiros. Mas Jerusalém ficou desolada. E o pior de tudo é que a casa do Senhor, além de ser destruída, todo o ouro e toda a prata foi levado embora. Diga assim para o seu irmão: não abra mão do seu tesouro. Deus entregou coisas preciosas a você, para que os tesouros viessem para ajudar. Reis lutaram como quem? Como Davi. Davi juntou ouro e prata, para que no reinado de Salomão ele pudesse ter todo o recurso para a construção do templo. Pessoas construíram história lá atrás, pessoas lutaram, deixaram um legado de temor ao Senhor, trouxeram o ouro e a prata. A importância não estava na moeda, no tesouro humano, mas a importância estava nas vitórias que Deus trouxe para o povo. Porque uma vitória de Deus na vida de uma nação era o sinal, pastor, de que aquela nação estava diante do Senhor, temendo ao Senhor. E de repente, amor, a gente percebe que muitas vezes, pastor Eli, Deus tem falado: você não vai perdendo as coisas de uma vez, você vai perdendo aos poucos, e você vai sentindo o que está acontecendo com você. Não subestime, porque uma dor de cabeça pode ser algo simples, mas pode não ser. Uma dor de cabeça na minha tia que o Senhor levou, para ela era só uma dor, mas não, se tratava de um tumor que há 10 anos estava no seu cérebro. Algo pode ser simples, mas pode não ser. Nunca subestime. Não estou dizendo para você criar coisas. E de repente eles perderam o tesouro. Os utensílios da casa do Senhor foram levados. E todos aqueles que estavam naquela época, quando eles perdiam a arca, quando eles perdiam o tesouro, isso servia de vergonha. Por quê? Porque eles não souberam valorizar, não deram continuidade ao trabalho árduo, ao que Deus fez através dos reis que foram antes deles. O que é que nós seremos nessa geração? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual a influência que nós vamos exercer no Brasil? Porque eu creio que a igreja não será um império no Brasil, mas ela será um reino de Deus constituído. E você vai ver que dos presidentes aos governadores, como era no mundo bíblico, onde os reis procuravam os profetas, eles vão buscar a Deus e a orientação de Deus através de homens e mulheres que Deus levantará segundo o seu coração. Bela, eu estou vendo Deus te levando
para junto de autoridades, que você vai ser voz profética perto delas. Você vai aconselhar homens que estarão em uma posição de honra, mesmo que não seja visto, mas você vai ser como sal, que se não estiver ali, não vai ter sabor, e você vai ser procurado, você vai ser um conselheiro. Deus está te levantando novamente com autoridade e com força. Deus está te levantando como príncipe. Se prepare, porque alguém vai te procurar ainda este ano, e você vai aconselhar esta pessoa para uma causa que através do seu conselho, onde Deus vai te dar sabedoria, ela vai obter uma grande vitória em uma área que ela tem buscado por muitos anos. Receba de Deus em nome de Jesus. Eu vou nascer e canta lá, maná. Cuidado para não perder o seu tesouro. O que é que você tem de precioso? Sua família, sua vida financeira, o seu ministério está sentindo a decadência. Deus se compadece, pastor. Ele fala uma vez, ele fala duas vezes. Eu só quero dizer uma coisa: Deus não é Deus de punição, nem de castigo, mas como o pai repreende o filho a quem ama, assim o Senhor repreende aqueles que Ele ama. E de repente, os caldeus se levantaram e levaram, destruíram tudo. E ao longo de 70 anos o povo viveu diante de uma destruição. Eu agora vou começar a pregar. Primeiro princípio: como não perder o tesouro? Dá uma sacolejada no seu irmão. Dá uma sacolejada, diga para o seu irmão: leia os sinais. Diga: leia os sinais. Deus está te mostrando. Por isso que Deus disse ao profeta: quando escrever, escreve em tábuas gigantes, para aquele que passar correndo, ele possa ler. Deus te trouxe aqui, Ele está deixando claro: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Leia os sinais. Eu estou falando contigo todos os dias. Há tempo, fala para o seu irmão. Dá uma sacolejada no irmão da direita e da esquerda. Diga: há tempo para você. Há tempo para você. Seu tesouro ainda não foi tomado. Quantos creem nisso? Digam aleluia e glorifiquem ao Rei da Glória. Leia os sinais. Eles zombaram. Diz a palavra que, versículo 19. Queria dar continuidade aqui com você até o 21. Queimaram a casa do Senhor Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram e destruíram. Também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia, onde se tornaram os seus servos e servos dos seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. O que fazer para não perder o seu tesouro? Segundo lugar, primeiro, dê os sinais. Segundo princípio: eu não consegui ler os sinais, eu não obedeci, eu não consegui evitar algumas catástrofes. Já aconteceu, pronto. Você não vai conseguir voltar atrás, vai? Você não vai conseguir refazer o que já foi feito. Consegue? Mas você consegue aprender com o seu passado.
Você consegue fazer diferente de agora em diante, sim ou não? Amém ou não amém? Então pare de se torturar. O propósito agora não é mais a lamentação, é a projeção. O que fazer para recuperar o tesouro? Diga para o seu irmão, parar com a lamentação e começar com a projeção. Tem gente que está dormindo. Vai lá, fala para o seu irmão com fé. Diga, parar com a lamentação e começar com a projeção. Não adianta, porque isso aconteceu. Era para ter feito diferente, mas não fez. Era para ter agido diferente, mas não agiu. Era para ter realizado diferente, mas não realizou. Era para ter executado diferente, mas não executou. Agora é projetar o que está por vir. Não se alimente mais do passado, se alimente do presente e do futuro. Você crê nisso? Passou. Não vai desconsiderar, não vai dar uma amnésia, mas vai aprender com isso. Eu já perdi. É triste o que eu vou lhe dizer, mas às vezes a gente tem que saber perder também. Tem gente que não quer perder numa conversa, tem gente que não quer perder uma ideia, tem gente que não quer perder uma aposta. Diga para o seu irmão, você quer conhecer o crente, coloque dentro de um jogo lá. Diga para o seu irmão, tem que saber perder. Tem que saber perder. E não adianta perder dizendo eu só perdi porque fulano de tal me deu uma cacetada. Não, você perdeu porque a outra pessoa era mais qualificada, mas o juiz roubou. Tá bom, essas coisas podem ter acontecido, mas perdeu. Para não sofrer tanto, aquieta o coração. Aceite que você perdeu. Porque aceitar a perda não quer dizer que você vai estar perdido ou vai continuar perdendo. Diga uma coisa para o seu irmão: perder não é estar perdido. Diga para o seu irmão, perder é do ser humano, estar perdido é outra coisa. Eu posso perder hoje, mas eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a rota de fuga, eu sei qual é a estratégia, eu sei que eu tenho um Deus do recomeço, eu sei que tem um Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém pode abrir, eu sei que eu tenho um Deus que sempre vai projetar o plano B, o plano C, eu sei que eu tenho um Deus que segundo as suas riquezas em glória, Ele pode fazer de novo, Ele pode realizar de novo. Quantos creem nisso? Joga a mão para o alto e glorifica. E se é para Jesus, aplauda lindamente o seu nome. Lembra e anda lá, manás. Sobre anda lá, maná. Tem que saber perder. Mas perder não é estar perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O filho pródigo perdeu, mas ele não estava perdido. Isso é forte. Por que ele não estava perdido? Porque ele sabia qual era o caminho de volta para a casa do pai. Você está entendendo? Agora é projetar, o que eu posso fazer? E o povo começou a clamar, porque sempre no meio de pessoas que talvez decidiram não obedecer. Ih, que a hora foi embora, meu Deus, fechar. Tem que fazer a parte B dessa ministração. Deus sempre levanta pessoas que serão instrumentos do Senhor para a nossa vida. Aí de repente o povo começou a clamar, e veio o tempo do rei persa, Ciro. Ciro libertou os judeus. Ciro
foi um instrumento para que muitos tivessem a restituição dos seus tesouros. Ele não foi o reconstrutor de Jerusalém, porque quem foi Neemias e Esdras, mas ele foi um rei que fez muito pelos judeus. Ciro valorizou os judeus, tanto que muitos remanescentes daqueles que foram para Babilônia, lá na frente se tornaram príncipes, como Daniel, no reinado do rei Dário. Então nós vemos que houve uma valorização, e ele foi o primeiro rei a fazer da Babilônia uma história diferente. E ele começou a libertar alguns judeus para que eles voltassem para casa. Diga comigo, diga: no momento de perda, Deus sempre levanta alguém como instrumento em suas mãos. Dá uma sacolejada no seu irmão, diga: Deus sempre levanta alguém como instrumento em suas mãos. Deus sempre levanta alguém. Em Juízes nós temos o nome de libertador. Deus sempre levanta alguém para que ele possa ser um canal nas mãos do Senhor, para começar a restituir o tesouro. Agora Ciro foi entregando os tesouros pouco a pouco. Pastor Isaías, vem cá. Não vou aprontar com você nesta noite. E se eu aprontasse, seria uma loucura de Deus. Deus fez isso aqui através de Ciro. Pode pegar aqui. Qual o copo que está mais cheio? Tome a água, um copo por vez. Não é a tendência do ser humano. É pegar o que está mais cheio, o que está maior, e deglutir primeiro. Primeiro seja fiel no pouco. Isso, engula. Deus te entregou esse pequeno tesouro. Pode terminar. Pronto. Agora você pode tomar o que está mais cheio. De maneira progressiva, Deus ele vai te entregando. Quando ele vê que você percebeu, o ser humano é natural. Eu não combinei nada com o pastor Isaías, mas é uma reação natural do ser humano. Se você está com sede, você pega 2 copos com água, você vai tomar o que está mais cheio, sim ou não? Só que nós precisamos primeiro terminar aquele que está com pouca água, para que ela não seja desprezada. Pequenos começos não podem ser desprezados, porque o segredo do sucesso do futuro está no começo, na base de quem somos e de quem Cristo é na nossa vida. Deus levantou Ciro, mas ele foi entregando o tesouro aos poucos, para que o povo fosse reaprendendo a manusear. Se você entrega de vez, se você coloca de vez, eu não estou dizendo que isso é com todos, mas o que vem fácil, muitas vezes não é valorizado. O que vem de uma hora para outra, muitas vezes você não sabe dar manutenção, mas quando você vai subindo, degrau por degrau, estação por estação, você vai entrando, você vai amadurecendo e você vai crescendo em Deus. Termine o primeiro copo que tem menos, depois beba o maior. Nunca faltará dessa fonte inesgotável que jorra na minha e na sua vida. Se você crê, diga aleluia e aplauda Jesus. Quando Deus começar a fazer, comece a valorizar as coisas pequenas e simples, como se literalmente você estivesse começando de novo. E o rei Ciro, ele foi devolvendo periodicamente, vez após outra, o tesouro que pertencia aos filhos de Israel. E para finalizar, 70 anos se passaram, até que Deus levanta Neemias, até que Deus levanta Esdras, para restaurar Jerusalém para a volta dos judeus. O último princípio é básico e simples. Para não perder o seu tesouro, já que já perdeu, e para ter a restituição dele, espere o tempo de Deus chegar.
O Deus que começou a boa obra, Ele vai completar. A plenitude daquilo que você precisa virá para as suas mãos, para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas emoções. Quantos creem nisso? Ninguém que se apresenta diante do Senhor sai com as mãos vazias. Ninguém que busca o Senhor sai com as mãos vazias. Por isso que Jeremias, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o mesmo texto diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo oportuno Ele vos exalte. Agora é só uma questão de tempo. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração. Pega as suas mãos o mais alto que você pode. Não perca o seu tesouro, mas se perdeu, aceite perder. Projete o futuro. Se ainda tem Ele, leia os sinais. Se já perdeu, creia também que Deus pode levantar alguém para restituir. E Deus não vai colocar nas suas mãos de uma vez, Ele vai colocar progressivamente, gradativamente.